Oi, meu nome é Paola Sicarelli, estou aqui com o professor Moran no EducaTalks. Hoje a gente vai conversar com Lilian Basic a respeito do STEM, o STEAM. Os dois. Lilian, conta pra gente então qual que é a diferença entre STEAM e STEM. Bom, na verdade, os dois têm algo em comum, que é a conexão entre ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Então, no STEM, você tem só ciência, tecnologia, engenharia e matemática. E no STEAM, o A, é o A de artes, então você acaba conectando ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. Integração de todas as áreas através de projetos, exatamente, não é isso? Exatamente. É legal. E como você chegou a isso? E que nós tivemos uma trajetória juntos para chegar a isso. Na verdade, assim, a minha formação inicial é a área de ciências, então essa coisa da ciência já me incomodava. Então, eu sou bióloga de formação inicial, e então essa ideia de pensar assim, como é que os alunos estão aprendendo ciências já era algo que vinha me incomodando. E aí, no mestrado, no doutorado, eu acabei começando a pensar um pouco mais sobre a tecnologia, Então, como é que as tecnologias digitais ajudam esse aluno a aprender melhor, mais e melhor? E aí, acabei participando do projeto de ensino híbrido, que foi quando eu conheci o professor Moran. Então, nós fizemos muitas trocas, nesse momento. O professor Moran escreveu o primeiro capítulo, do nosso livro. Eu primeiro avaliei o curso. Exatamente. O curso online. Depois participamos no livro. O professor foi um grande interlocutor para a gente depois nesse fomos projeto. para o projeto nas singularidades de formação de professores. Um grupo de estudos, Que era de ensino híbrido, que nos levou às metodologias ativas. Exatamente. Então, nesse estudo nas singularidades, a gente começou a entender que pensar na integração das tecnologias para personalizar, que é o foco do ensino híbrido, era algo muito importante. Os professores do grupo de estudos foram aplicando nas aulas no curso de pedagogia, de letras, de matemática, mas a gente acabou ampliando um pouco esse olhar para as metodologias ativas, que tem um lado muito forte dos projetos, então de pensar nesse aluno protagonista, autônomo, com tecnologia digital, às vezes sem tecnologia digital, quer dizer, não era obrigatório. E aí nós organizamos o livro de metodologias ativas, com a participação desses professores, dos Singularidades e de outros professores, que vieram ajudar, Professor Valente, que trouxe um olhar da Unicamp, lá na graduação. O pessoal da Bandeirantes, que trabalhou já com o STEAM. Com o STEAM. Foi no livro onde apareceu pela primeira vez. Pela primeira vez, é verdade, porque a gente não tem referências nacionais, professor? Assim, no Brasil, a gente tem poucas referências sobre STEAM e STEM, As referências são todas de fora. E aí, nesse projeto, depois das metodologias ativas, e como eu estava muito envolvida com a área de ciências, eu e o Leandro, que é o meu sócio aqui na Tríade, a gente acabou mergulhando um pouco mais, então, nessa ideia do STEAM. Então, o Leandro foi fazer curso em Stanford, foi para o NSTA, eu também fui para congressos, então fui para Liverpool para ver, será que é só nos Estados Unidos que está o STEAM? Vamos ver como é que isso está na Europa. Então, eu fui para um congresso em Liverpool, e aí a gente acabou, até por conta de um projeto que a gente estava de planos de aula de ciências com a nova escola, a gente acabou entendendo que dava para operacionalizar isso chegar até a sala de aula de uma forma mais concreta, Quer dizer, de que maneira que a gente junta ciência, tecnologia, engenharia, arte e matemática de um jeito que seja sustentado para esse professor, Que não rompa, não seja tão disruptivo a ponto dele não entender que caminho seguir, mas que ele consiga fazer essa integração com um propósito claro, Então, o STEAM vem muito dessa ideia, como é que eu junto essas áreas num projeto, e este projeto cria um propósito, ele é motivador o suficiente para esse aluno, para ele construir coisas, para ele realmente prototipar, mas com uma finalidade. A BNCC, ela traz no texto introdutório dela, a primeira coisa que ela já traz é a ideia de uma aprendizagem mais ativa, do aluno estar no centro, então isso já é um pressuposto assim, para todas as áreas de conhecimento. Mas no ensino médio vem muito mais forte, Eu participei agora recentemente da elaboração da BNCC comentada do ensino médio, e aí quando você
começa a propor para esse professor, né? Na hora de você comentar essa BNCC, você começa a propor o que ele pode fazer, não tem outro caminho a não ser ele fazer projetos, né? Ele integrar. Então, isso faz mais ainda a gente parar para pensar e dizer assim, olha, como é que eu posso ajudar a formar um professor que foi formado em caixinhas, né? Porque ele foi formado... É um grande desafio. É um grande desafio. Ele é biólogo, ele é físico, ele é matemático. Como é que eu faço esse professor integrar, né? Ajuda esse professor a enxergar essa integração por meio de um projeto, né? Então, o grande forte é esse. E aí o Design Thinking vem como algo muito forte. Então, o arte tem a ver um pouco com arte e design, tem também a ver com estética. E ele é um jeito de você dizer, olha, como é que eu faço um desenho em que eu vou idear, em que eu vou prototipar, e a partir de um protótipo eu vou testar esse protótipo, ver se ele funcionou ou não, juntando os conhecimentos das diferentes áreas, né? Então, acho que esse é o maior desafio, né? E como que funciona isso na prática? Por exemplo, se eu sou professor... E mais uma pergunta... As humanas estão de fora disso? Como que funciona? Quando você olha para o acrônimo, né? Assim, que letras eles estão usando para isso? Tem lugares que é STEM, né? O STEM, STEAM com o A. Mas lá em Liverpool, nesse congresso, você encontrava STHEM, né? Que era para colocar as humanidades ali, né? Então, você encontra várias composições. String, já vimos com reading, né? Então, de ter leitura junto. Então, você vê várias composições. Na verdade, hoje a gente tem o PNLD 2021 do ensino médio, que pede para que todas as áreas de conhecimento elaborem um projeto integrador STEAM. Então, vai ter STEAM em linguagens, STEAM em humanidades, vão sair vários materiais por aí. A gente está produzindo um de ciências, mas vai ter vários materiais de outras áreas que vão incluir o STEAM. Quando a gente pensa como é que eu levo para a prática, então sempre está relacionado a um problema que eu tenho, um desafio que eu tenho que resolver, e preferencialmente um problema real. Tem uma das autoras que a gente utiliza como referência, que é a Joanne Vasquez, ela trabalha muito com essa ideia de um propósito conectado a um problema real e que seja relevante para esse aluno, né? Então, esse problema real, ele vai desencadear, poxa, que problema é esse? Sei lá, um exemplo que a gente usa muito nas nossas formações é a dengue, quer dizer, eu tenho um problema da dengue e o que eu vou fazer para resolver esse problema, né? Para minimizar os casos ou para ajudar na prevenção. Para isso eu tenho que pesquisar o que é a dengue, eu tenho que entender como é que transmite, eu tenho que entender como que em diferentes locais do país, sei lá, se eu moro em São Paulo é de um jeito, se eu moro no Amazonas é outro, quer dizer, de que maneira que eu vou organizar esse meu conhecimento para resolver um problema. E na hora que eu vou resolver esse problema, eu tenho que utilizar, sei lá, eu vou construir o quê? Uma armadilha para o mosquito, eu vou construir algo que ajude as pessoas a se prevenirem, né, a ter as casas, sei lá, telas, alguma coisa do gênero. Então, a hora que eu vou começar a fazer isso, eu tenho que descobrir, mas para quem que eu estou construindo isso, né? Quem é o meu público real? Por isso a ideia do design thinking, né, que é centrado nas pessoas, né? E o difícil é como você vai integrar as áreas na prática, porque os professores têm que conversar e depois tem que não só fazer o projeto, mas ver o que aprenderam, ou seja, tornar visível o processo de aprendizagem. Exatamente. Então, não é só, hoje há um pouco da ênfase no fazer, no projeto. Exato, não é só o maker, né, professor? Aí tem a reflexão, e tem o lado de aprender em tempos diferentes, e como avaliam os professores a partir da sua área, não é? Criar o projeto até que é relativamente simples, a questão é na prática, exatamente. como implementá-lo. E mesmo porque esse projeto, uma das coisas que é importante na aprendizagem para o projeto é o estudante ter voz e escolha, né? Então o projeto ele tem, lógico, tem uma amplitude, se eu estou falando sobre a dengue, ele tem uma determinada amplitude, mas nesta amplitude eu tenho várias opções, o aluno pode seguir vários percursos, né? E uma das coisas que a gente tem como claro na aprendizagem baseada em projeto é o comunicar, né? Que é isso que o professor falou, quer dizer, no final, esse aluno tem que comunicar para um público real. Porque aquela coisa de você fazer um seminário, que todo mundo estuda a mesma coisa, todo mundo apresenta para as mesmas pessoas, né? O quanto que você cresce do que você dizer, olha, eu estou criando algo para a comunidade escolar, então isso que eu vou construir, eu vou arranjar uma forma de comunicar internamente, ou é num site, ou é num blog, ou é num panfleto, quer dizer, não precisa necessariamente ser o tecnológico, né? Às vezes eu tenho condições de fazer cartazes,
mas eu vou arranjar uma forma de comunicar, isso é muito importante. Comunicar e depois o professor fazer uma meta-análise. Exato. Colocar novas perguntas, o que você poderia refazer, que novas questões Exato. você deveria trazer e principalmente trazer projetos que sirvam também para transformar a vida da comunidade. Sim, não é só, sim. por exemplo, da dengue, partir das situações reais, entrevistar pessoas que estão em situações de risco ou que vivem isso e tentar achar algumas soluções e propor algo que faça sentido para a comunidade. Então, o aluno percebe que é uma aprendizagem por propósito. Não é só por projeto, mas é um projeto por propósito e que transforma a vida de pessoas. Exatamente. E um pouco esse olhar do Dewey, né? Quer dizer, não adianta só eu fazer a experiência se eu não refletir sobre ela, porque senão, muitas vezes, para o aluno, para o professor, às vezes para as famílias, fala, ele aprendeu o quê? Ele foi lá, entrevistou umas pessoas, construiu um negócio, o que aprendeu com isso? Então, essa questão de você fazer uma meta-análise, você refletir, você ajudar esse aluno a sistematizar, quer dizer, quais foram os conhecimentos que a gente aprendeu, como é que esses conhecimentos repercutem na prática, e às vezes quando esse projeto ele não é o jeito que a escola olha para todas as disciplinas, né? Então ele está às vezes localizado lá na área de ciências ou num momento extracurricular. Sempre é uma área que predomina. É, né, sempre tal. tem. Mas como é que ela se Como conecta junta, com as outras, né? Como se conecta com o currículo esperado Exatamente. naquele momento. Isso é um papel. O aluno é protagonista, mas o professor é aquele que vai curando, cuidando, os professores vão até mentoreando. Essa ideia. E fazendo o desenho dessa experiência de aprendizagem, né? Que a gente fala tanto que o professor é um designer de experiência de aprendizagem. Quer dizer, como é que ele vai desenhando isso para dar sentido, para estar conectado, não só ao propósito do aluno quanto ao currículo, que quando a gente fala da base agora, a gente tem lá um referencial, né? A gente sabe que a base não é currículo, mas ela é um referencial do que se espera em cada faixa etária. Então, a aprendizagem baseada em projetos, ela dá esse panorama onde o projeto vai estar instalado, né? E aí, por exemplo, quando o professor falou, entrevistou pessoas, coletou dados, vai analisar esses dados, vai construir gráficos a partir disso, vai analisar, quer dizer, ele vai utilizando os conhecimentos das diferentes áreas para aprender sobre aquilo. Por isso que a gente fala que é uma visão transdisciplinar. Então, não é falar assim, na minha área eu posso levar isso. Não, o projeto vai demandando as áreas e o que está por trás é o propósito, aquilo que ele quer, onde a gente vai chegar com esse projeto. As áreas vão funcionando como formas de você entender aquilo que você está trabalhando, aquilo que você está pesquisando, né? Então, é uma visão diferente. Você não está partindo da área, você está partindo de um propósito. Sim, e última pergunta, porque como nosso tempo é curto, né? Eu gostaria muito de saber se você tem uma dica sobre como os professores podem fazer para trabalhar em conjunto, né, para integrar as disciplinas, porque basicamente, né, é uma aprendizagem baseada em projetos com integração entre as disciplinas. Então, qual seria uma dica para os professores que querem integrar as disciplinas? Integração de áreas, que a gente está caminhando a gente está caminhando um pouco para as áreas, né? mais do que disciplinas, mas ainda ainda muito tem modelo disciplinar. Modelo disciplinar, né? Então, por exemplo, se a gente for pensar naquelas áreas que já são fragmentadas em disciplinas, você pega a área de ciências, tem física, química e biologia. Então, eu acho que o primeiro momento seria isso, as áreas afins se juntarem, né? E tentarem já começar a pensar, olha, o que tem do que a gente está fazendo que envolve as nossas áreas e que a gente pode juntos construir algo, né? Agora, obviamente, vai demandar realmente da instituição ter espaços para que as pessoas, que tem esses fóruns de discussão, né? Então, quer dizer, que as reuniões não sejam mais as reuniões fragmentadas, né? Porque muitas vezes você tem uma reunião, as áreas vão se juntar, e aí cada um vai para um canto e fica cada um fazendo o seu planejamento, né? Isso é óbvio, não vai cair de uma hora para outra, a gente sabe que isso é preciso, mas que isso seja intercalado com momentos em que as áreas possam planejar junto. A gente entende, né? Eu acho que isso a gente defendeu bastante, né, Moura? Em todas as nossas produções, que não vai virar a chave de um dia para o outro tudo mudar, né? Abaixar a porta. Profunda de mentalidade, muito difícil. Muito difícil. Principalmente no ensino superior, eu diria que se aplica a tudo, né? A tudo. Porque cada professor está acostumado a ser o dono do pedaço e a que não mexam muito naquilo que eu já estou fazendo e que está dando certo, né? E aqui pressupõe uma total disponibilidade para dizer como é que eu contribuo para o conjunto.
isso é uma outra atitude. E é uma atitude difícil, Por isso que, assim, muitas vezes, o pontapé inicial, muitas vezes é um pontapé institucional. Então, a gente tem escolas em que a gente está implementando essa proposta com os professores, mas que a instituição abriu as portas e falou, olha, nós vamos co-criar. Você não vou chegar tudo bem, ela é especialista, ela vai trazer um projeto aqui para a gente aplicar. Não, nós vamos construir esse projeto juntos. Isso dá um pertencimento para a escola vai entendendo que aquele projeto faz parte daquilo que ela construiu. Então, não é de alguém que entregou um projeto para ela simplesmente executar. Então, a escola, na verdade, por mais que os professores tenham vontade, né, a gente sabe que tem muitos professores com muita vontade, né, a gente fala que os professores são resistentes, mas tem os que, pelo contrário, né, que vão por sua conta e que são ótimos. E são ótimos, e tem muita gente assim, disposta, interessada. Mas se a instituição não abrir as portas, para dizer assim, olha, agora vocês têm esse espaço aqui para construir juntos e a gente vai apoiar, principalmente apoiar o que não der certo, né, professor? Porque a gente sabe que muita coisa dá errada, né? Assim, uma certeza que a gente tem é que alguma coisa não vai funcionar, né? Ou vai acabar a luz naquele dia que você ia usar todo aquele aparelhamento, aparato que ia precisar de energia elétrica, quer dizer, alguma coisa vai dar errado, mas se a instituição está aberta para assumir, incorporar e falar, tudo bem, pode ser que a gente não acerte logo de cara, mas vamos construir juntos, né? Sim, um projeto institucional tem muita mais chance de dar certo, porque o professor sozinho transforma um pouco algumas coisas, mas isso pressupõe uma mudança da instituição e depois, mais tarde, do currículo como um todo. O que está por trás é a transformação da escola como um todo. Mas a gente começa realmente integrando áreas através de projetos e daí chegando a uma visão sistêmica de transformação. Exatamente. Acho que é isso. Ótimo, muito obrigada, Lilian, por estar aqui com a gente. Obrigada a você por ter assistido mais um episódio do Educatalks. Inscreva-se aqui no nosso canal para acompanhar todos os nossos episódios.